Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Vamos entrar na Palavra de Deus. Quantos estão querendo escutar o que Deus tem para nós essa noite? Não é uma mensagem qualquer, não é mais uma mensagem. Eu quero começar dizendo para vocês que o mundo está cheio de mensagens. O mundo está cheio de mensagens. As igrejas estão cheias de mensagens. E não tem nada de errado com isso. Desde que, abaixa um pouco o meu microfone, por favor. Desde que tenha palavra de Deus dentro da mensagem. E eu creio que essa falha hoje em dia, dentro de muitas organizações que, até mesmo com um coração puro e querendo fazer a obra do Senhor, tem pregado e tem operado e tem dado as mensagens, mas está faltando palavra de Deus dentro dessas mensagens. Quero dizer para vocês que o que desenvolve fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não sou eu, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem. A fé vem, diga a fé. A fé vem, e vem pelo o ouvir uma mensagem. É isso que a palavra de Deus diz? A fé vem, e vem em ouvir um programa de televisão evangélico. É isso que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus vem, e vem quando você dialoga com uma pessoa, é isso? A fé vem. A fé vem, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. O grande problema é quando existem mensagens que não possuem a palavra de Deus dentro delas. Não tem como desenvolver fé. Às vezes você desenvolve ideologia, às vezes você desenvolve metodologia, às vezes você até mesmo desenvolve uma teologia. Mas para que se desenvolva fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada a Deus com uma mensagem. Você não agrada a Deus com uma opinião. Mas sim com fé. Fé no quê? Fé na palavra de Deus. Você tem fé na palavra de Deus, que tudo que está escrito ali é palavra inspirada da parte de Deus, para transformar a sua vida por completo. Na medida com que você tem a fé inicial em crer na palavra de Deus, você pode confiar que a palavra de Deus vai começar a desenvolver uma fé elevada em um próximo nível, para te levar para o seu próximo nível de vitória. Você crê nisso? Você verdadeiramente crê nisso? Se você crê nisso, diga um glória a Deus aí. Fé é desenvolvida quando existe palavra dentro das nossas mensagens. O evangelho é simples. Eu disse que o evangelho, ele é simples. E eu vou te fazer entender algo em nome de Jesus, para que você possa levar isso adiante, entendendo da forma que necessita se entender sobre o evangelho. Olha só, Jesus disse assim, foi o que Jesus disse, a palavra de Jesus, o verbo encarnado, a palavra de Deus em pessoa, o que foi, que é e que sempre será, o que criou todas as coisas pelo poder da palavra de Deus. Todas as coisas foram formadas e passou a existir pela palavra do verbo,
pela palavra de Jesus. E Jesus disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Beba o quê? Água. Ele não falou, vamos fazer um suco. Ele não falou, vamos buscar um refrigerante. Ele não complicou as coisas. Pensa nessa revelação que parece simples, mas é profunda. Você está com sede? Água mineral. Água mineral. Por que existe essa música até mesmo no mundo falando sobre água mineral? Porque você está com sede. A coisa mais fácil a se fazer é o quê? Beber. Você não precisa inventar. Beba água. Por que a gente está tentando, ao invés de dar a palavra de Deus, que significa água, fazer mensagens e não colocar a palavra dentro? That's the revelation. Essa é a revelação. Simples, right? Parece que a gente nunca viu dessa forma. Jesus disse assim, ó, aquele que tem sede, venha a mim e beba água. Não inventa moda. Porque vamos fazer isso. Meu querido, a sua fé não é desenvolvida por movimento. Você necessita do movimento, mas o movimento e a energia, e a palavra chamada energema, que vem do original, que é energia, esse movimento tem que ser produzido de forma efetiva pelo Espírito Santo. É desse movimento que você precisa. Você não precisa de mais uma mensagem. Você não precisa mais de uma pessoa falando contigo. Você precisa do toque do Espírito Santo na sua vida. Fala um glória a Deus aí, meu querido. Preciso da sua ajuda aqui, porque ontem eu comi muito açúcar. Eu preciso queimar um pouco esse açúcar. Glória a Jesus. Jesus disse assim, aquele que tem fome, venha a mim e coma. Como o quê? Pão. 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 Venha a mim e beba água. E venha a mim e coma pão. Nós não precisamos inventar outra coisa. Não precisamos fazer um mexido. Eu não preciso colocar um monte de ingrediente para poder formar algo, para poder tentar te convencer. Quem convence não é a mensagem. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Você vê que uma coisa é muito mais simples? É por isso que quando nós começarmos a entender que o Evangelho é água e o Evangelho é pão, é simples, nós vamos começar a encher o nosso vocabulário de palavra, e na medida que nós enchemos o nosso vocabulário, a nossa confissão, a forma que nós declaramos e decretamos, a forma que nós atamos e desatamos, na medida que nós começarmos a encher o nosso vocabulário de pão e água, fé começa a brotar. E não há nada que te segura. E não há nada que te segura. Fé, muitas das vezes, está até mesmo no silêncio. Porque o que derrubou as muralhas de Jericó não foi o grito, foi o silêncio de fé. O que derrubou as muralhas de Jericó foi a obediência em fé. Marcha 6 vezes em 6 dias, uma vez por dia, em silêncio. Não é marchar, é como você marcha. Porque às vezes você está esperando pelo 7º dia chegar, para que no 7º dia você marche 7 vezes, 6 vezes, nos 6 dias, mas no 7º dia, Deus deu ordem para marchar 7 vezes. Mas quando você está marchando durante os 6 dias, você está marchando, você está indo, mas você está marchando murmurando. Por quê? Porque não tem palavra suficiente que desenvolve fé, para que o silêncio possa ser uma grande ferramenta de vitória. Quantas pessoas necessitam ficar em silêncio? Isso é um desafio para todos nós. Aprender a utilizar o nosso silêncio a nosso favor. Porque o silêncio possui uma voz. Eu disse que o silêncio produz uma voz que traz resultados.
Nós precisamos de palavra nas nossas mensagens. Meu Deus, já foi o meu tempo. Aleluia. Essa foi apenas a introdução. Tema da minha mensagem: Hakuna Matata. Esse é o tema da minha mensagem: Hakuna Matata. Quantos já viram aqui o filme do Rei Leão? Já ouviu falar essa palavra Hakuna Matata? Vocês sabem o que é essa palavra? Palavra africana. Sabe o que ela significa? Hakuna Matata significa não se preocupe, está tudo bem. Esse é o tema da minha mensagem de hoje. Hakuna Matata. Fala aí, Hakuna Matata. Ô Jesus, como a religião às vezes impacta quando a gente fala um tópico. Glória a Deus. Pastor endoidou. Não endoidei não, gente. É uma palavra africana. Eu não sei como você escutou e qual que é a interpretação, mas essa é a interpretação correta de uma palavra que se origina de uma linguagem africana que se chama Hakuna Matata, que se chama não se preocupe. Tudo está bem. Glória a Deus. Dá um high five no seu irmão aí e fala Hakuna Matata. Porque nós sabemos quem é o nosso Redentor. Nós sabemos quem peleia as nossas batalhas. Nós sabemos quem nos protege. Nós sabemos quem é a nossa torre forte. O nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Por isso, Hakuna Matata. E nós vamos decolar na unção do Hakuna Matata. Há uma unção no não se preocupe, tudo está bem. Há uma unção no descansar em Deus. Descansa em mim, diz o Senhor. Não importa qual seja a situação da sua vida, não importa quem está se levantando, se é problema na sua casa, com seus filhos, nas suas finanças, Hakuna Matata. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Praise God. Aleluia. Abra a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4. Palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4. Como eu queria que essa igreja tivesse plena para escutar essa mensagem de hoje. Como eu gostaria. Amém. Glória a Jesus. Mas eu dou glória a Deus que todos vocês estão aqui. Um grande número para poder escutar a palavra do Senhor. Escutar essa palavra maravilhosa. Glória a Jesus. Hakuna Matata. Não se preocupe. Está tudo bem. 2 de Reis, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler até o 37, na Nova Versão Internacional. É a versão que eu estarei lendo. Amém? Se estiver um pouquinho diferente aí, simplesmente me acompanhe. 2 de Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 37. Aleluia. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a, diga Sunem. Fala mais forte, fala Sunem. Sunem. Onde uma mulher rica, fala mulher rica, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos. Nos estudos teológicos nós vemos que ela construiu em cima do muro. O muro era muito largo, então ela constrói em cima da rocha um quarto de descanso para ele. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele, agora olha que interessante aqui, colocar nele uma cama. Vocês podem ver a cama que está aqui. Uma cama. Vamos colocar uma cama. Eu acho tão interessante como a Bíblia faz questão de descrever os elementos que estavam nesse quarto. É interessante, a Bíblia
às vezes nos surpreende, right? Com alguns detalhes, algumas coisas que realmente têm um significado para que nós venhamos a aprender. Uma cama é o primeiro elemento. Uma mesa é o segundo elemento. Uma mesa, diga mesa. Uma mesa, o primeiro elemento é? E o segundo elemento é? Uma mesa. O terceiro elemento é uma cadeira. Uma cadeira. Vocês podem ver a cadeira? Uma cadeira. Uma cadeira. E o quarto elemento é uma lamparina. Luz. Lâmpada. Lâmpada. Então, esse homem ia a Sunem, na qual havia uma mulher rica. E ele sempre se alimentava na casa dela. E por causa da frequência na qual ele sempre viajava a Sunem e se alimentava na casa dessa mulher rica, ela decidiu conversar com o esposo e entrar em acordo para construir um quartinho em cima, feito de tijolos, que possui 4 elementos: uma cama, que possui uma mesa, que possui uma cadeira e que possui uma lamparina, entendendo que esse homem era um homem santo de Deus. Estamos de acordo até aqui? Glória a Deus. E aqui diz assim: assim sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Fala, Sunamita. Como é interessante observar que o nome dela nunca é mencionado nessa passagem. Por que o nome dessa mulher, Sunamita, nunca foi mencionado nessa passagem? É onde abre um espaço para uma revelação. É onde abre um espaço para que nós possamos pensar o que o Espírito de Deus está tentando passar para nós. Primeiro eu quero cobrir com vocês sobre os 4 elementos na qual ela prepara para esse homem de Deus. Primeiro, ela identifica que ele é um homem santo de Deus. Ela o abençoa com ofertas de refeição. Ela traz para esse homem de Deus provisão mediante a viagem dele. Quantos aqui gostariam de ter provisão mediante a sua viagem? Glória a Jesus, sim ou não? E mediante a constância da viagem dele, ela constrói um quarto, e nesse quarto ela coloca uma cama. Por que ela coloca uma cama? Porque todo ser humano que se estende na face da terra necessita aprender que existe tempo de descansar. Cama é símbolo de repouso, descanso, refrigério. Todo ser humano, ou seja um líder, seja um homem de Deus, seja um líder secular, ou um lugar de poderes que existe no mundo, seja você mesmo que trabalha todo dia, você necessita aprender que é necessário para todo ser humano descansar. E é por isso que ela coloca uma cama. Fala cama, fala descanso, fala refrigério, fala repouso. Se lembrando que a casa dessa mulher se encontrava na cidade de Sunem. E se lembrando que ela era chamada de a Sunamita. E nós não sabemos, nem através de estudos, qual era o nome dessa mulher. Que interessante isso. O primeiro elemento que ela entendeu que era necessário para esse homem de Deus era uma cama para que ele possa descansar. O segundo elemento é uma mesa. Uma mesa, porque todos nós temos que entender o momento de comermos na mesa. Isso tem sido arrancado das nossas famílias por causa da falta de tempo, por causa da televisão, por causa da internet e muita tecnologia que tem tirado, e muitas pessoas falam, isso é tradicionalismo. Pois que se preserva a tradição. Porque não existe algo mais importante do que se assentar na mesa para comer com a família. Que volte essa tradição. Que você, como pai, mãe, ou aquele que está prestes a construir família, entenda a importância que é de assentarmos na mesa para comer. Desliga a televisão. Existe uma exceção quando tem um futebolzinho, uma coisa assim. Brincadeira. Mas busque, na medida do possível, se assentar na mesa
e comer, e debater, e dialogar. Como foi seu dia? Como está sendo seu dia? Mesmo quando você está um pouco nervoso, that's all right. Tudo bem, hakuna matata. Mas sabe de uma coisa? Senta na mesa e coma na mesa. Não come com seu prato na mão olhando a televisão. Hello. Aprenda que para todo homem e mulher de Deus é necessário um tempo de descanso, uma cama. Mas é necessário entender que necessita existir o tempo da alimentação. Mesa. Para todo homem de Deus e para toda mulher de Deus, é necessário ter uma cadeira. Uma cadeira, para que uma cadeira? Você não estuda em pé. Agora mesmo todos vocês estão assentados. Se nessa congregação e se nesse prédio, nessa igreja, não tivesse cadeira para que você possa suportar 1 hora de mensagem, 40 minutos de mensagem, todos estariam completamente desconfortáveis, não tendo foco correto para aprender o que está sendo ministrado, para que haja mudança de vida. Mas é necessário também que você tenha o quê? Descanso. É necessário que você tenha o quê? Momento para se alimentar. E é necessário que você tenha uma cadeira para estudar. Uma cadeira para estudar. Para ler, é necessário estudo. Busque o estudo. Busque informações da vida. Leia jornal. Leia livros. Leia a Bíblia. Busque outras opiniões, outras linhas. Não fique fechado só no seu mundo. Não é porque você é um pregador, você só tem que ler a Bíblia, meu querido. Você tem que entender sobre o corpo, pois leia alguns livros de medicina. Você precisa entender sobre lei, leia alguns livros de direito. Psicologia é muito importante, porque você está lidando com almas. Leia algumas coisas sobre temperamento, sobre a dinâmica de lidar com as pessoas, sobre melancólico, supino, fleumático, colérico. Hello! Sanguíneo. Leia, estude, coma, descanse. E o quarto elemento é uma luz. Luz para que você possa ver o que você está fazendo. Existem muitas pessoas hoje que não têm luz naquilo que fazem. Você já viu quando você entra no seu quarto e você não acende a luz? Por mais que você saiba onde estão as coisas, às vezes você pode acabar tropeçando em algumas coisas. Às vezes você caminha uma velocidade diferenciada. Já reparou isso na sua vida? Quando você não tem muita luz dentro daquilo que você tem que fazer, você não tem revelação para entender as coisas com mais clareza. Com mais clareza. Você não consegue ver o que você está estudando. Você lê, mas você não entende. Você não consegue ver nem mesmo o que você está comendo. Meus amados, é muito importante entender o que se come. Porque o que você come determina a saúde para o seu corpo ou enfermidade. Não venha para o McDonald's e come no McDonald's todo dia, comendo no McDonald's, depois chega lá no McDonald's, estende as suas mãos sobre o hambúrguer, em nome de Jesus, eu bloqueio e neutralizo todo o colesterol. Não funciona. Não coma camarão todo dia. E ora para o camarão, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que esse camarão agora não tem mais colesterol nenhum. Não funciona. Preste atenção no que você come. A mesma coisa no espiritual. Preste atenção onde você vai. Qual o ambiente que você respira. O que você come. Preste atenção nisso. Preste atenção em como você descansa. Preste atenção naquilo que você está estudando. E peça ao Espírito Santo luz. Porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra. E luz para o meu. Você precisa de luz para entender as coisas. Uma coisa que aquela mulher pôde prover para aquele homem, não só foi refeição, mas foi elementos para ensiná-lo que há momento de descansar, há momento de comer, há momento de estudar e há momento de ter revelação de Deus, para entenderem como avançar o nosso dia a dia. Amém. Glória a Jesus. Vamos continuar lendo. Ele diz assim: e ele mandou, em seguida, quando ele foi para o quarto e deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi
Chamar, fala a sunamita. Eu quero que todos participem, fala a sunamita. Ele chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O homem de Deus reconhecendo o que ela fez. Meu amado, como é importante o papel da mulher na igreja, na congregação. Você não vê muito homens fazer esse tipo de coisa, não. Mas você vê mulheres sempre preocupadas em prover, em nutrir, amen? Em nutrir o potencial na vida de muitos. Pergunta para Jesus se não foi assim. Com Joana, Susana, Maria, Madalena. Mulheres que entendiam a chamada e que até mesmo das suas próprias finanças davam, porque entendiam a chamada. E aqui agora o profeta, esse homem de Deus, está perguntando para essa mulher em seguida se existe alguma coisa que eles poderiam fazer por ela. E nós lemos aqui que diz assim, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem, Hakuna Matata. Eu estou bem entre a minha própria gente. Ou seja, eu estou satisfeita onde eu estou. Aqui eu tenho amigos. Aqui eu tenho pessoas que eu confio. Aqui eu estou na minha casa. Eu estou bem. Não precisa interceder, eu estou bem. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa completa, eu estou bem. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e seu marido já está avançado na idade. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, ou seja, ela não pediu. Ela não pediu nada. Para ela estava tudo Hakuna Matata. Estava tudo bem, sem preocupação. Ela tinha habilidade de fornecer provisão. Ela tinha habilidade de fornecer repouso, de fornecer para aquele homem de Deus tudo aquilo que ele precisava. Mas aquele homem de Deus queria fazer algo por ela. Então o servo dele descobre que ela não tinha um filho ou uma filha. Então ele manda chamá-la. Diga, ele manda chamá-la. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse, lançou uma voz profética na vida dela. Aleluia. Quantas mulheres hoje em dia não gostariam de escutar uma voz assim, hã? Amen. Se você está em busca disso, receba essa voz profética hoje para você. Receba para a sua vida hoje essa voz profética. Diz assim, olha só. Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. E ela automaticamente fala: não, meu Senhor, não. Não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Meu querido, não existia inseminação artificial nessa época. Não existia IVF, in vitro, fertilização in vitro. Não existia essa tecnologia e a habilidade que Deus tem dado a homens de estudarem e providenciar caminhos para abençoar o sonho de muitas mulheres. Não existia isso. A palavra profética foi lançada. Ela de uma certa forma se protege para que não venha a sair do estado de Hakuna Matata. Não iludas, porque agora você está colocando uma perspectiva, e se não acontecer, talvez seria uma mulher que sempre quis, e chegou um momento na vida dela que ela simplesmente entregou, para viver uma vida completa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Já já eu chego. Fiquem comigo. E aqui, o menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando
Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Os estudos teológicos nos dão a percepção que naquela época, ali na área do Paquistão, naquela área, tinha muitas crianças e pessoas morrendo por causa do sol, como é que chama? De assolação, de insolação. Morrendo de insolação. E o que eles cogitam, você vê, nós não podemos afirmar, ok? Mas o que eles cogitam é que esse menino morreu devido ao sol estando forte, ele morreu de insolação. No colo da mãe, ao meio-dia. Diga, ao meio-dia ele morreu. Diga, o filho da sunamita. Fala mais alto. O filho da sunamita. Ao meio-dia. Ele morreu. Morreu. Morto. Morreu. Ele não dormiu. Ele morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus. Que interessante como o quarto que ela preparou para um homem de Deus agora seria o cenário de um grande milagre. Seria o cenário de uma grande provisão. Seria um cenário de um grande prêmio. Meu querido, o que você provê pode ser o cenário da sua promoção. O que você provê pode ser o cenário do seu prêmio dentro de algum tempo. Por isso, plante. Plante na vida das pessoas. Se você tem uma necessidade, plante. Vocês estão comigo? Atenção todos em mim. Glória a Jesus. E disse assim, olha, continuando. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou um menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Meu querido, você está entendendo aqui? Você está conseguindo ver o que eu estou vendo? Ela não chamou o marido e falou: me ajuda porque meu filho morreu, seu filho morreu. A primeira voz dela não foi ligar para a vizinhança e falar: me ajuda. Ela nunca perdeu o senso e aquela unção de Hakuna Matata. Nesse instante, aquela mulher que sempre pensou em trazer provisão na vida do homem de Deus, trazer provisão até mesmo na vida de outras pessoas, trazer descanso, pensar em um quarto para que o homem de Deus possa descansar, era um estado natural daquela mulher. Meu querido, entenda uma coisa: existem situações que estão tentando te tirar do descanso que o Senhor tem te dado, fazendo com que você abra a boca para confessar coisas que você não deve confessar. Frustração gera decisões erradas. Se você pode simplesmente aprender com essa mulher, que em uma situação trágica, no limite, nem para o marido ela fala o que aconteceu. Ela só fala para o marido assim: eu quero que você prepare um servo, quero que você prepare uma jumenta, porque eu vou ter com o homem de Deus. Eu vou ter com o homem de Deus. Quantos de nós, ao invés de levar os nossos problemas para Jesus, que é o grande homem de Deus, nós levamos para a nossa sogra, para o nosso sogro, ou às vezes para aquele amigo que você pensa que é amigo, até ele saber o melhor segredo que você tem. Olha só o exemplo dessa mulher. Olha só o exemplo dessa mulher. Eu vou falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Eu vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: Hakuna Matata. Eu até queria ver a versão dessa Bíblia em africano. Ela respondeu: não
se preocupe. My God. Essa mulher tinha acabado de perder o filho dela, que morreu no colo dela. Ela coloca esse filho na cama, fecha a porta, fala com o marido, fala, eu volto logo, eu vou falar como de Deus. E o marido pergunta, mas o que está acontecendo para você sair assim de repente? Não se preocupe. Não se preocupe. Diga Hakuna Matata. Ela mandou selar o jumento e disse ao servo, vamos rápido. Ela estava focada. Ela sabia que ela não podia perder tempo. Quantas pessoas perdem tempo com quem não merece o seu tempo? Em situações adversas. Vamos rápido. Só pare quando eu mandar. É o seguinte, servo, você está me acompanhando para uma missão. Nós vamos rapidinho. Você não para até que eu mande você parar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi, olhe, é a... Por que não fala o nome da mulher? Por que não revela o nome dessa mulher? Por que sempre se refere a ela como olhe é a brasileira? Olhe é a portuguesa. Olhe é a sunamita. Porque ele dormia na casa dela. Não é possível que ele não sabia o nome dela. Ele não dormiu, não foi só uma vez lá. A palavra de Deus fala que ele ia com frequência. Comeu com ela não foi só uma vez. Às vezes você come com uma pessoa uma vez. E é necessário. E já é suficiente que você lembre o nome, sim ou não? E ele fala, olha, é a sunamita. Aí tem uma revelação aí. É a sunamita. Corra a seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Essa é a pergunta do profeta, levada através do seu servo. Pergunte a sunamita, está tudo bem com você? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está tudo bem com o seu marido? E com seu filho? Mais uma oportunidade que ela teve para poder chutar o pau da barraca. Meteu o pé na jaca. Está tudo bem com você? Está tudo bem? Quem está fazendo a pergunta? O servo dele, mandado por Eliseu. Está tudo bem contigo, sunamita? Está tudo bem com teu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi, Hakuna Matata. Está tudo bem. Ou seja, a minha prosa não é contigo. Eu não vou perder meu tempo com pessoas que estão no meio. Eu não preciso de uma pessoa que está no meio para poder levar a conversação para quem eu necessito levar. Enquanto você não colocar ordem nisso, meu querido, sempre vai haver um falando de você. Não mande recado, não. O que você tem que resolver, você vai e resolva. Está tudo bem. Diga, está tudo bem. Mais uma oportunidade que ela teve. Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou a seus pés. Aí onde ela começou a falar através dos gestos. Eu acho que o servo até ficou pensando, mas pera um pouquinho, eu acabei de perguntar se estava tudo bem, você não falou nada. E eu tenho certeza que ela só olhou para o servo assim, ó. Ela se joga, está escrito aqui na Bíblia, ao encontrar com o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la. Olha para você ver que interessante como você não pode desabafar com algumas pessoas. Ao mesmo tempo está perguntando para você que está tudo bem, no outro tempo está querendo te afastar da sua bênção. Cuidado com quem te cerca. Mas o homem de Deus, quando o servo veio para poder afastar ela, disse assim, deixa ela. Deixa em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. É interessante que um profeta de Deus muitas das vezes não sabe de tudo.
Portanto, não pense que o pastor sabe de tudo que você está passando. Às vezes você precisa se comunicar para que a sua voz possa ser ouvida, para que possa haver cura ou ajuda. Profeta como Eliseu, com a unção dobrada, que disse para ela, nesse tempo aqui, no próximo ano você vai ter filho. E Deus como que ocultou dele, para que essa passagem, essa escritura esteja hoje aqui, a fim de que nós venhamos a ensinar ela, sobre o testemunho, um exemplo, um ensinamento da sunamita. Que interessante. Que interessante. E disse a mulher a ele, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Porque eu quero saber se esse negócio aqui é de Deus ou é do homem. Quantos aqui estão em busca disso, hein? Profecias que foram dadas para você, ó. E agora chegou o tempo, você fala, não, eu quero saber se essa prosa aqui era do homem, se essa conversa era do homem, ou se essa conversa aqui era de Deus. É por isso que eu vim aqui. Por acaso eu te pedi um filho? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Imagina Eliseu escutando isso. Profeta de Deus. Está aí na sua Bíblia isso? Então Eliseu diz a Geazi, ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Focado. Sabia que às vezes você tem que andar assim na sua vida? Focado. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor. Eu juro pelo nome do Senhor. E por tua vida, que se ficares, não irei. Quem vai resolver essa parada é você não vai mandar ninguém não. É uma mulher incrível, senhorão. Por que não fala o nome dela? Eu queria colocar o nome da minha filha no nome dela. Se falasse Débora, minha filha ia chamar Débora. Agora eu não posso chamar minha filha de sunamita, né? É uma coisa de chamar meu filho de Judá. Eu seria até efetivo, porque quando eu fosse chamar para poder me ajudar, já eram os dois em um. Vem me ajudar. Você chamava Judá e ele me ajudava já. Mas sunamita, fica estranho, vai. Sunamita, estranho. Mas que mulher incrível. Que mulher extraordinária. Fora do comum. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Ou seja, Geazi chegou primeiro. Subiu no quarto. Eu não vou perder essa oportunidade. Quem sabe o cajado dá um jeito. Já vi tanta coisa acontecer com Eliseu. Já vi tanto milagre. Mas só colocar o cajado e já funcionou o negócio. Deus estava trabalhando também em Eliseu. Era um trabalho em conjunto. Era um trabalho em conjunto. Olha que interessante, olha. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas ele não falou nem reagiu. Quem não falou e nem reagiu? Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto. Fala morto. Fala morto. Estendido na cama. Gente, nessa história aqui o pai não estava sabendo nada ainda, viu? Só quero recordar vocês. Você como pai, será que você ficava ofendido? Essa parada toda acontecendo, você não sabia de nada? Mas será que se você soubesse, você não ia bagunçar com tudo? Que eu resolvi isso? Não, talvez você já estava procurando para a funerária, vai.
Porque tem coisa que só a mulher, meu querido, para crer. Ele entrou, fechou a porta. Quem entrou? Então só estava ele e Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca. Interessante, só na hora que ele estava orando, o menino já podia ter ressuscitado, sim ou não? Mas ele teve que trabalhar duro. Teve que trabalhar duro. Interessante, né? Mas que bom que Deus honra quando a gente profetiza algumas coisas, sim ou não? Deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre o menino, sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Porque o corpo começou a aquecer, mas não significa que ele viveu. Ele ora, ele deita, ele está ali. Daqui eu não saio também, Senhor. Daqui eu não saio. E começou a andar de um lado para o outro. Fala, começou a andar de um lado. Quantas vezes você começou a andar de um lado para o outro no seu quarto? Em busca que algo na sua vida ressuscite. Estou falando com alguém aqui hoje? Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. Foi só uma vez, não, foi duas. Vamos tentar de novo. O menino espirrou 7 vezes. 7 vezes mesmo, porque não foi 6. 7 vezes. Eu acho que foi no 7º dia que o Senhor descansou, o Senhor, da obra que fez. Que importante que toda essa lição é sobre descanso, sobre Hakuna Matata. 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. Olhem para mim. Sunem era uma cidade. E o nome Sunem significa lugar de repouso. Vocês podem olhar no dicionário português de vocês. O nome Sunem significa lugar de repouso. Sunem era uma cidade localizada que fazia parte da tribo de Issacar, que foi o 5º filho de Jacó com Leia. E que quando Leia estava dando a luz a ele, ela colocou o significado do nome de prêmio e recompensa. Agora aqui vem toda uma passagem na qual essa mulher é somente denominada a sunamita. Porque ela representava bem o território na qual ela estava localizada. Ela sempre caminhava em repouso, em tranquilidade. É por isso que o nome dela é simplesmente chamado de a sunamita. Ou seja, essa é a sunamita. Ela leva com ela aquilo que representa o local. Ela é uma mulher de paz. É uma mulher de repouso, de descanso. E por causa disso, ela recebeu o prêmio e a recompensa de ter permanecido representando o território na qual ela vivia. Onde é que você está vivendo? Essa é a minha mensagem de hoje. Qual que é o seu território? Quem é que você representa? Em meio às situações que você tem passado na sua vida, será que eu posso te chamar de a sunamita? O sunamita?
Ou você não sabe que o Senhor é a nossa torre forte, socorro bem presente, o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ou você não sabe que a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento. Se coloquem de pé comigo. A grande revelação que está aqui é que ela soube, em meio à tribulação, em meio à tempestade, permanecer inabalável quanto ao território que ela representava. A sunamita. Em todo momento que ela teve a oportunidade de reclamar, de desabafar, de sair de si, ela simplesmente falava Hakuna Matata. Até mesmo para o esposo: não se preocupe, está tudo bem. Eu não sei qual é o problema que você esteja passando nessa noite. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado na sua vida, seja familiar, seja financeiro, seja no seu social, no seu trabalho, ministério. Eu não sei qual é a parte da sua vida que está passando por uma turbulência, mas uma coisa eu te falo: você foi chamado para caminhar os passos desta mulher, a sunamita. Ela imediatamente buscou o homem de Deus. O homem de Deus hoje na sua vida não é nenhum comedor de arroz e feijão, mas sim Jesus Cristo. Quando alguma situação se levantar na sua vida, não busque respostas em homem, não busque respostas em organização, não busque respostas em denominação, simplesmente clame pelo nome de Jesus. Coloque a sua fé em Deus. A sunamita, Sunem, o lugar de repouso, fica na tribo de Issacar, que é prêmio e recompensa. Imagina, uma mulher que teve a habilidade de oferecer repouso, nunca saiu do seu território de repouso e pôde receber a recompensa, que é a ressurreição daquilo que estava morto. Qual é a situação na sua vida hoje que parece que não está tendo vida? Qual que é a situação na sua vida hoje que parece que nunca acontece? O que é na sua vida hoje que precisa ser ressuscitado? É o seu ânimo? É a sua motivação? É alguma situação na sua vida? Qual é a área? Qual é a área na sua vida que você tem que aprender a descansar? A área na sua vida que você precisa aprender a se alimentar bem da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus para desenvolver fé dentro de você e ter luz, que é a revelação, para ver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de ti, diz o Senhor. Pensamentos de paz, para te dar o futuro que você precisa, o futuro que você espera. Em todo instante, essa mulher não perdeu a esperança. Ela estava focada em receber o prêmio dela. Se essa mensagem veio ao seu coração hoje, em alguma área da sua vida, se essa mensagem tocou o seu coração, às vezes existem áreas da sua vida que você precisa trazer repouso, você precisa trazer paz. Às vezes áreas da sua vida que você precisa aprender a confiar mais em Deus. Confiar mais em Deus. Para os homens parece impossível, mas para o homem de Deus, Jesus, nada é impossível. Se essa mensagem veio ao seu coração, em alguma área da sua vida você tem passado o que essa sunamita passou, e você precisa de ajuda, você precisa buscar a Deus e clamar por Jesus. Eu quero te convidar aqui à frente para que eu possa orar por você. Eu quero crer juntamente contigo.